Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos, para que juntos reflexionemos sobre mais um tema deste mês palpitante, cheio de beleza, que é o mês de dezembro, quando se comemora o Natal de Jesus. Sim, o Natal de Jesus, o nascimento que transformou a humanidade. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: viver o Natal de Jesus é compreender o significado desse gesto de amor e de submissão ao Pai. É abrir o coração às suas verdades. É pautar a existência na prática do bem. Enfim, ressignificar nossa caminhada tendo esse menino como modelo e guia. Na reunião noturna do dia 5 de setembro do ano de 2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção, na cidade de Salvador, na Bahia, o médium Divaldo Franco recebeu de sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, uma belíssima mensagem, exatamente sobre o Natal de Jesus, a qual nós tomamos como base e referência para esta reflexão, convidando a todos a examinar cada frase desta reflexão com desassombro, com interesse, com humildade, mas acima de tudo, com uma grande boa vontade. Joana de Ângeles inicia dizendo: quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço ou qualquer movimento de massas para informar à humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Observemos que o nascimento de qualquer humano é sempre uma festa, com muita alegria, com muito barulho, com muitos vivas, aplausos, muitas vezes bebidas, comidas. Saúda-se aquele que nasceu com grande euforia. Mas, diferentemente do nascimento dos humanos, Jesus, como diz Joana, preferiu que a sua chegada ao mundo fosse de forma simples, serena, sem que houvesse a necessidade de festa ou de ampla comunicação que ele acabara de chegar. E ela diz algo interessante: descera à sombra do mundo. Sim, porque à época de Jesus o mundo estava envolvido em grandes sombras. Sombras de desamor, de violência, sombras de ilusão. E Jesus vinha exatamente para mudar esta situação, nos apresentando o Deus de amor. Diz Joana: anunciado secularmente como o Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu caminho, se fizesse o ministério da ternura, da compaixão e do amor.
É algo que nós devemos observar quantos precursores Jesus mandou antes da sua vinda gloriosa. E nenhum deles conseguiu convencer a humanidade de que a pauta da existência estava equivocada. E vendo como a humanidade jazia no estado do mais completo abandono espiritual, de uma baixíssima moralidade, ele então resolve pessoalmente vir à Terra para trazer essa trilogia apontada por João no ministério da ternura, da compaixão e do amor. Mas ela segue dizendo: no silêncio de uma noite fria, ele chegou acolhitado por seres angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no mundo, que ele renovaria moralmente, quando acendeu a claridade inapagável da verdade. E a partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. A importância de Jesus para a história da humanidade é tão grande que ele divide a história em dois momentos, antes e depois do Cristo. Diz Joana, ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. A riqueza das ideias de Joana de Ângeles é algo sensacional e que deve chamar a nossa atenção, porque ela vai sempre no ponto certo da mensagem de Jesus. Quando ela diz que ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, ela está assinalando exatamente que houve uma grande transformação. Porque aquela sociedade que estava imersa em erros e equívocos milenares precisava ser resgatada. Agora, para isso era preciso que se mudasse uma série de coisas que ela coloca aqui como os códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida. E evidentemente que esta mudança precisa estar amparada, precisa estar ancorada em algo que seja perene, que seja firme, que seja forte, que é o dever e a solidariedade na alegria de viver e na justiça, uma justiça que torne todos iguais, ainda que todos sejam diferentes. A partir da Sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Duas coisas sensacionais ela apresenta aqui. Essa maneira de compreender Deus, porque ele está apresentando um Deus amor, está dizendo que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então estabelece que depois de Deus, o próximo deve ser a nossa maior referência de amor e de amar. Agora, claro, que como vai ser esse amor? O amor vai ser semelhante ao amor que nós tenhamos por nós mesmos. E quando nós percebemos a forma como o próximo é tratado, a gente depreende que parece que não nos amamos da forma correta que Jesus desejava e que ele apresenta naquele belíssimo Sermão do Monte. Segue Joana. Demonstrou que fracos, infelizes, são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a si mesmo. Eu achei extraordinária essa colocação dela. Muitas vezes os dominadores pensam que são os fortes,
que são os melhores, que são os verdadeiros tiranos, quando na realidade eles não sabem nem dominar-se a si mesmos. E aí vão renovando os erros, os equívocos. Demonstrou que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Demonstrou que ricos são os que se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências para o mal. Esses são os verdadeiros ricos. Esse traz a grande riqueza do comportamento. Demonstrou que triunfadores são os que amam e perdoam os demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, desse modo, bem-aventurados. E ela prossegue dizendo: nunca mais ninguém falaria como ele se expressou, ou faria o que ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando esperança em todo lugar. Sim, porque por onde Jesus passava, ele deixava uma nova ideia, uma nova forma de ver a vida, de viver a vida. Ele mostrava o verdadeiro caminho, aquele que leva ao reino dos céus que todos desejam. Diz Joana, Jesus é inigualável. E o seu Natal é a epopeia da luz que se encarcerou por momentos. Exatamente nos momentos da sua curta passagem terrena, a fim de que prosseguisse brilhando para sempre. Os 3 anos de vida pública de Jesus foram mais do que suficientes para que ele pudesse deixar a sua mensagem de amor e liberdade para todos nós. É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles em que ele viveu. Sim, os dias de hoje não são muito diferentes dos dias da época de Jesus. Pelo menos do ponto de vista do comportamento moral. Claro que do ponto de vista do avanço social, tecnológico, estamos vivendo uma época inigualável. A predominância das forças do mal, da anarquia, do desequilíbrio, e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo extravagante e perturbador, o que caracteriza o mundo de hoje. Sem dúvida, basta que nós vejamos o noticiário da televisão, do rádio, nos jornais, nas rodas de conversa, para que nós percebamos que estamos ainda neste estágio de predominância das forças do mal. No entanto, em razão da sua mensagem, multiplique-se em toda parte os seus obreiros atentos, para que se cumpram as suas promessas, e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo-o e felicitando-se plenamente. Olha aí, a grande mudança, a grande transformação. Que a mensagem de Jesus, que não foi uma mensagem que ele deixou escrita, porque Jesus nunca escreveu nada, salvo quando estava lá, com aquele graveto assinalando na areia o nome de todos aqueles que já haviam estado com aquela mulher adulta que lhe foi trazida. Mulher adulta foi trazida a ele para que ele confirmasse ou não se ela deveria ser apedrejada. Joana então nos chama, nos convoca à transformação, à mudança. Ela diz: esta é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Ela faz uma ressalva. Mas ela se torna enfática em seguida, dizendo: busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. Buscar Jesus não é chamá-lo pelo nome. Jesus, me ajuda. Não. Buscar Jesus é colocar em prática o seu evangelho de amor e libertação. É estar ombro a ombro com ele nas lutas do dia a dia.
E ela diz: e se o conheces, certamente o amas. Utiliza-te então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles que te espiam ou que, longe de ti, aguardam por uma migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. Fantástico, absolutamente fantástica essa colocação de Joana de Ângeles. O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Essa subida é a subida da nossa mudança, da nossa modificação, da transformação do homem velho para o homem novo. Porfia no desiderato de estar com ele e não desistas nunca. Olha que interessante. O verbo da hora é resistir e não desistir. Mesmo, diz Joana, que descubras conspirações contra os teus ideais e esforços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te dedicas. Sim, porque nós vamos sempre encontrar dificuldades, vamos sempre encontrar os críticos, vamos sempre encontrar aqueles que não concordam, que menosprezam o nosso esforço, mas nós não devemos desistir, tal como recomenda a benfeitora de Divaldo Franco. Quem o ama nunca teme, jamais se detém. É Natal. Ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Meu amigo, minha amiga, ao ensejo de mais uma belíssima comemoração do Natal de Jesus. Natal, festa do amor e da solidariedade, a nós trazida por este menino filho da luz, ânsia eterna da paz, que deve unir os povos na rica experiência do Ano Novo. Deve reunir a todos nós, sem nenhum tipo de preconceito, de discriminação. Esses são os nossos votos para você e a sua amada família, desejosos de que 2025 seja um ano próspero, de progresso espiritual e de avanços, de grandes avanços na transformação moral que há de acontecer em todos nós, para que finalmente possamos entrar no tão desejado e sonhado mundo de regeneração. Um forte abraço.